Boa noite a todos, que a bênção e a paz de nosso Pai Celestial seja com a vida de todos. Vamos, nessa noite, na conclusão deste ano, vamos finalizar este ano com uma mensagem da palavra do Senhor. Primeiramente, nós vamos cantar o hino de número 16, para a honra e para a glória de nosso Pai Celestial. Hino de número 16. Para a nossa consideração desta noite, vou ler um pensamento que está em São João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Peço a todos os irmãos que vamos reclinar a nossa fronte, fechar os nossos olhos em reverência e respeito ao nosso Deus, e vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nome eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tua presença estamos, Senhor, em nossa casa, em nosso lar, agradecido pela salvação, vida e a morte do Senhor Jesus, teu Filho amado, em nosso favor. Muito obrigado, Senhor, por esse ano que se passou, pelos cuidados, pela proteção, Senhor Deus. Rogamos tua presença nesse momento que vamos louvar o teu eterno nome e ouvir a tua santa palavra, Senhor Deus. Abençoa a tua igreja, teu povo, o trabalho que é feito em teu nome.
e ser com todos os pedidos de oração, Senhor Deus, daqueles que necessitam da tua ajuda, ser com todos que nesse momento estão sozinhos. Perdoa de graça nosso pecado, nos reverte do teu poder através do Espírito Santo. Te peço a bênção, a graça em nome do Senhor Jesus, teu amado Filho, nosso Salvador pessoal, que vive e reina para sempre. Amém. Muito bem, em nome eterno de Jesus, eu agradeço ao nosso Deus, nosso Pai Celestial, por essa oportunidade que Deus nos concede. Estamos juntos aqui para concluirmos esse ano com a palavra do Senhor. E agradeço a confiança, a responsabilidade de juntos repartir o pão da vida, a palavra de nosso Deus. Nós sabemos que a verdade é um fator muito importante na vida de um ser humano. A Escritura Sagrada nos fala muito sobre esse dom, que é uma chamada à verdade de vários aspectos. A verdade ela tem um aspecto muito grande na vida moral de uma pessoa, na vida social e especialmente na nossa vida espiritual. Então é importante a gente darmos valor à verdade, que o oposto da verdade nós sabemos é a mentira. Há um pensamento no livro de Efésios, capítulo 4, o verso 25. Paulo diz: falai a verdade a cada um com o seu companheiro. Então, a verdade ela é um elemento fundamental na vida do cristianismo, na vida do ser humano. Então a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para esse fator chamado verdade. A verdade como ela é na Escritura, como ela é em si na palavra de Deus. O texto que lemos de São João, nosso Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando Jesus proferiu essas palavras, proferiu para os judeus. Jesus, ao proferir essas palavras, ele foi muito até questionado com relação à verdade e também à liberdade. E disse, os judeus diziam que verdadeiramente eles tinham a liberdade, eles tinham a verdade, em base de uma fé patriarcal, que era a fé de Abraão. Nosso Senhor disse: se vós tivesse a verdade, praticasse a verdade, vós não tentavam tirar a minha vida. E Jesus, colocando esse fator como o diabo, que é o pai da mentira. Então os judeus, eles viviam no sistema religioso, pautado em cima de uma verdade, algo já hereditário, algo que já vinha de muitos anos, mas a vida deles era incoerente com a verdade. Então a Escritura Sagrada, ela nos chama a atenção. São João 17, Jesus disse: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Como vamos encontrar as verdades do Senhor? Através da Escritura Sagrada. Qual é a função dessa verdade? É santificar o homem em todos os seus aspectos. Na especialidade, a verdade, ela tem uma função de nos colocar mais perto de nosso Pai Celestial. Outra ferramenta que a Escritura Sagrada nos aponta e nos usa como um fator para vivermos a verdade, está aqui no Evangelho de São João, capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, que não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, vos anunciará as coisas vindouras.
Então, essa é a função do Espírito Santo, imprimir no nosso coração as verdades espirituais da palavra de Deus para nos guiar na vereda da verdade. Porque a verdade, ela é uma vereda que nos encaminha na nossa vida, tanto material como na nossa vida espiritual. É muito importante quando nós encontramos pessoas, né? Pessoas que são muito direita, pessoas que não toleram mentira, não toleram verdade. Deus também tem essa função. Deus nos dá a verdade para que possamos andar na verdade, na correção da nossa vida espiritual. No livro do profeta Isaías 29, é um pensamento que ele diz assim, 26 diz assim: abri as portas para que entre nela a nação justa, a nação que observa a verdade. Então, em todos os fatores, a Bíblia nos leva à verdade, porque na mentira, ou meia mentira, ou uma mentira de modo geral, ela não tem mínima condução de nos colocar no reino do céu. Agora eu vou ler o Isaías 59, ele diz assim, ó, Isaías 59, pelo que o direito se tornou atrás, a justiça se põe longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu, desagradou-lhe de não haver justiça. Então Deus olha do céu e vê que na realidade o direito ficou atrás, a justiça bem distante da pessoa, por causa de dinheiro, por causa de uma posição, por causa de algo material. Nós, seres humanos, muitas vezes negamos a verdade. Ele diz aqui que a verdade, irmãos, anda tropeçando pela rua e a equidade não deixa entrar. Creio eu que essa verdade que anda tropeçando pela rua é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está em todo lugar, em todo mundo, na mão de todas as pessoas. Mas devido ao coração do homem, o coração do homem ser fácil de ser comprado, ele se vende pela mentira, vende a verdade pela mentira. Assim, a palavra de Deus nos chama a atenção que a verdade é um fator muito importante da nossa vida, que nós só podemos combater a verdade mediante a verdade. Quem não tem verdade, ele não pode envolver-se com a verdade. Quem não tem verdade, como é que ele vai combater uma verdade dizendo que é mentira? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, Paulo diz assim, verso 8, porque nada podemos contra a verdade, porém a favor da verdade. Então a verdade, ela é algo na vida do homem muito poderoso, muito especial, e a verdade, ela decide destinos, destino para a salvação, destino para a perdição, destino para algo material nessa vida, né? A verdade, ela nos coloca numa sociedade como pessoas idôneas, ou nos coloca como pessoas, né? Pessoas sem responsabilidade, pessoas sem tino e sem, muitas vezes, né? sem moral. Há um testemunho na Escritura Sagrada, quero ler para os irmãos, está no livro de São João. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele, quando estava sendo julgado pelo governador da Judéia, Pôncio Pilatos, ele foi interrogado a respeito da verdade. São João 18 diz assim, perguntou-lhe Pilato, logo, tu és rei? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes que eu sou rei.
E para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, o que Jesus falou é muito profundo isso daqui. Quando Pilato indagou, tu é rei, disse, para isso nasci, para isso vim. Para que você veio? Eu vim para dar testemunho da verdade. Mas aí ele disse, vim para dar testemunho da verdade, né? Agora, que ouve a minha voz, acredita em mim, me aceita meus passos e meu caminho, ele dá testemunho da verdade. O verso 38, eu li o 7, 37, 38 e 18 de São João. Né? Perguntou-lhe Pilato, quem é a verdade? E dito isto, de novo saiu e terco o judeu disse, não acho nele crime algum, não acho nele nada idôneo. O homem não tem mentira. O porte de Jesus, o caráter de Cristo, né? O seu comportamento dizia que Cristo era uma pessoa inocente, meus irmãos. Pôncio Pilatos perdeu a oportunidade de salvação. Nesse momento, Jesus poderia contar para ele uma experiência, Jesus poderia contar algum fato que levaria Pôncio Pilatos a pensar, a analisar o que é o fator, a verdade. E quanto a verdade custa para o ser humano. A verdade, ela não tem preço. A verdade é algo divino, né, que edifica a estrutura de uma nação. A verdade edifica a estrutura de uma família, de um homem, de um império. Caso contrário, nós sabemos que a verdade, caso contrário da verdade, desmorona qualquer tipo de instituição onde a verdade ela não é crida, quando a verdade ela não é praticada e falada. Irmãos, é muito importante a gente determos nesse fator principal que chama a verdade. E Deus tem, na sua infinita misericórdia, um pensamento que diz que Deus em toda geração, Deus tem a sua verdade. Eu quero ler aqui um pensamento da lição que acabamos de estudar agora, esses dias, na página 63, se eu não me engano, diz assim, cada um dos diferentes períodos da história da igreja se tem distinguido pelo desenvolvimento de alguma verdade especial, adaptada à necessidade do povo de Deus naquele tempo. Toda nova verdade teve de enfrentar o ódio e oposição. Os que foram beneficiados por sua luz sofreram tentação e provações. Aqui está, né? Página 63 dessa edição, nós estudamos agora, neste ano que passou. Então, em diferentes períodos da história, nosso Pai Celestial, na sua igreja, ele tem verdades especiais, adaptada à necessidade do povo, né? A necessidade da estrutura social, moral e social do povo. Assim, Deus tem trabalhado. Voltando um pouquinho atrás, aqui na página 36, a inspiração diz assim, irmãos. 36. Diz aqui, seja qual for o grande adiantamento intelectual do homem, não pense ele, nem por um momento, que não há necessidade de inteira e contínua pesquisa da Escritura em buscar de maior luz como um povo. Maior luz. Diz ainda, como povo, somos convidados individualmente ao estudo da profecia. Então aqui é o seguinte, nós vivemos, né, num mundo onde a intelectualidade, a compreensão do homem é avançada. Mas nunca o homem vai se ausentar de buscar as verdades na Escritura Sagrada. Por mais intelectual que nós sejamos, a Escritura ela sobressai
nosso entendimento e a nossa intelectualidade. Diz aqui, somos convidados a buscar na que forma? Na profecia. A profecia é o olho da igreja sobre o qual Deus achou por bem colocarmos na sua verdade. Como um povo de Deus, diz aqui, quando o povo de Deus está à vontade, satisfeito com a luz que já possui, podemos estar certos de que Ele os não favorecerá. E a sua vontade, que eles marcham sempre avante, recebendo sempre crescente luz, que para eles que lhe brilha, recebendo e sempre crescente luz, que para eles brilham. Então a nossa vereda, diz o Provérbio 4:18, ela é progressiva. Ela é como a luz da aurora. Então nós, como povo de Deus, jamais podemos ficar satisfeitos, né? Passar um ano, 2, 10, 20 anos. Então Deus, Ele sempre trata-nos de maneira para nos levar a entender as suas verdades para os últimos dias dentro de profecias. Irmão, se nós não procurarmos nos aperfeiçoar na verdade da palavra de Deus, né? Na realidade nós vamos, com o passar do tempo, viver sobre um formalismo. Vivemos sobre uma atuação apenas de formalidade. Porque a palavra de Deus, ela é crescente, ela é como a luz da aurora. Eu quero ler uma experiência aqui para os irmãos, muito importante, e como uma nação, uma igreja, um povo, pode rejeitar grande luz da palavra de Deus com todos os recursos que nós vivemos nesses últimos dias. Vamos ler uma experiência no livro de Atos, no capítulo 6. O capítulo 6 e 7 de Atos, meus irmãos, é a experiência do diácono chamado Estevão, um jovem muito promissor, muito conhecedor da palavra de Deus. O capítulo 6, verso 8 diz: ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Homem de muita virtude, fazia prodígios entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: temos ouvido proferir palavras de blasfêmia contra Deus e contra Moisés e contra Deus. Então não resistiu à sabedoria de Estevão, como ele argumentava a Escritura Sagrada, as verdades de Deus, com relação ao Messias prometido. Diz aqui, irmãos, o verso 10, o verso 11, que ele não resistiu à sabedoria desse Senhor. Por quê? Porque Estevão era imbuído do Espírito Santo. A inveja foi tão grande que diz que subornaram homens e disseram: olha, temos ouvido proferido que este homem, né, ele blasfema contra Moisés e contra o templo. Lá vai a questão templo, amém. No templo de Cristo, nós sabemos que eles adoravam o templo, mais o templo do que a Deus. Quando Jesus apareceu aí, o templo tinha mais preferência do que o Salvador pessoal. Subornaram pessoas contra Estevão. Levaram Estevão para Sinédrio, diz aqui, eu vou ler o verso 13. Apresentaram falsa testemunha e diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Então todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Irmão, que calúnia fizeram, que maldade fizeram, né? Que malfazejo fizeram com este homem, dizendo que ele
ele ia mudar os costumes, ele ia mudar até o templo, diz aqui, que ele disse que o templo seria destruído. Nós sabemos, irmãos, que Estevão, ele defendia Cristo, defendia as profecias com relação a Cristo, e ele era um homem, né, que ele tornou-se, né, um grande discípulo de Cristo, né? E aí esses homens, com inveja, com ódio, levaram Estevão para dentro do Sinédrio. E nesse momento, quando Estevão estava proferindo as verdades com relação a Cristo, ao sistema judaico, diz que o rosto de Estevão se iluminou que nem um anjo, e todos eles presenciaram esse milagre, esse fator, essa ação da parte de Deus. O ódio foi muito grande contra Estevão, porque Estevão, ele pregava uma verdade na sua época, que era Cristo o Messias prometido, que o sistema cerimonial tinha sido abolido por Cristo na morte da Cristo. Então não necessitava mais cerimônia, não necessitava mais circuncisão. Cristo agora é o fundamento da salvação. E para eles aceitarem tudo isso aqui, ia desmoronar todo o sistema judaico, o sistema hebraico, que eles eram agarrados, eles eram fanáticos pelo templo, muito fanáticos pelo templo. Diz o profeta Jeremias, capítulo 7, templo do Senhor é. O templo não resolve coisa nenhuma. O que resolve algo na vida do homem em relação à salvação é Cristo, nosso Salvador pessoal. Na sequência aqui do capítulo 7, Estevão, então, né, quando viram o rosto de Estevão, quando Estevão começou a falar, ele disse assim, interessante que no verso 2 ele disse: Estevão respondendo, irmãos e pais, ouviu Deus da glória, apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então ele disse, irmãos, Deus apareceu a Abraão, lá na Mesopotâmia, antes de habitar. E aí Estevão vem discorrendo a experiência do pai da fé. Como foi a experiência do pai da fé? Depois do pai da fé, ele parte para José, vai lá até o Egito, chega até Moisés, Estevão poderosamente trazendo a ele toda a verdade hebraica, né? Todo o fundamento hebraico. E é inquestionável negar que, na realidade, os judeus, até Cristo, eles vieram de Abraão, Isaac e Jacó. Mas Estevão estava proferindo essas verdades em si para defender Jesus. Que Jesus não era um homem comum, Jesus não era um profeta comum. Nosso Senhor era o Messias prometido, o Redentor da humanidade, era o Messias da profecia, essa era a verdade. O que ocorreu, irmãos? Diz aqui a palavra de Deus, eu vou mais adiante, 7:51. E quando ele proferiu todas as verdades a respeito da cultura hebraica, da experiência hebraica, ele disse, homens de dura cerviz, duro coração, e circunciosos de coração, ouvindo, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais. Assim também vós. Estevão disse, vocês são duros de coração. Vocês são incrédulos, empedernidos. Chamou-os de gentios, de ímpios, incircuncioso de coração. É o homem ímpio, é o gentio, que não tem Deus. E um fator que ele resistiu sempre foi o Espírito Santo. Eis agora a situação mais grave dos judeus, resistindo toda aquela verdade que Estevão estava proferindo,
eles estavam resistindo não mais a Estevão, eles estavam resistindo ao Espírito Santo. O texto que eu li de São João 16:13, quando o Espírito Santo vier, convencerá o homem em toda a verdade, vai proferir as verdades. Irmãos, a palavra de Deus diz que quem não recebe o amor da verdade, ele recebe a operação do erro. Está lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 11. Então esses homens já tinham recebido essa operação do erro e Deus tinha dado a última oportunidade para os judeus aceitar o Messias prometido, aceitar a Jesus como a base da estrutura judaica era Jesus Cristo. Da continuação diz: o qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que dantes anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora tornaste traidores e homicidas. Vós mataste. Tanto os profetas, diz aqui, na sequência diz: vós mataste o justo. Então Estevão tratou eles, não tratou mais como irmãos. Estevão tratou eles como homicidas. E homicida, eles têm um pai. E o diabo estava ali tratando de condenar Estevão por causa da sua lealdade, por causa da sua fidelidade, honestidade para com Deus. Verso 54, estou lendo o capítulo 7 de Atos. 54, ouvindo isto, enfureceram-se em seus corações, rangeram os dentes contra Estevão, mas ele, cheio do Espírito Santo, então os olhos no céu, viu a glória de Deus, Jesus em pé diante de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, arremetaram unânime contra Estevão, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Apedrejaram, pois, a Estevão, e orando, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentiu na sua morte. É importante aqui esses versos 54 até o 58, né? Que eles estavam enfurecidos até os dentes, com ódio muito grande, né? Nesse momento, né? Diz que o Espírito Santo veio sobre eles, e o céu aqui abriu, o céu aqui, ele viu Estevão, viu o céu aberto, e viu ali Jesus em pé à direita de Deus. Quando ele viu nosso Senhor em pé à direita de Deus, ele diz: veja o céu aberto e o Filho do Homem e à direita de Deus. Porque Jesus levantou-se nesse momento que estava ao lado de Deus. Jesus levantou-se para confirmar as palavras do servo de Deus. Jesus ficou em pé para dar força a Estevão naquele momento difícil. Foi um momento entre a vida e a morte. Estevão, ciente, sabendo que ele ia morrer, ele disse que entregava o Espírito a Deus. Jesus fortaleceu Estevão. Jesus preparou Estevão para aquele momento do seu apedrejamento. E assim ele disse, né? Eis que vejo o céu aberto, e aqueles homens gritando, irmão, o demônio sobre eles, tiraram Estevão lá do sinédrio, levaram Estevão para a rua, e ali o apedrejamento começou. Mas Estevão, um homem de Deus, né? Ele disse essas palavras: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Assim, Estevão clamando, grande voz, e o homem de coração bom, homem perdoador, ainda disse: Senhor, não lhe impute, Senhor, este pecado. Ele ainda perdoou, proferiu a oração
do qual seu mestre, nosso Senhor, disse na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Assim, irmão Estevão, pondo-se de joelho, fez essa oração, apedrejaram, mataram Estevão. Mas Deus tinha um propósito também. Ninguém impede a vida à toa, ninguém impede a vida do nada. Deus tinha um propósito na morte de Estevão. Na sequência de Saulo, e presenciou a morte de Estevão. Ele viu a morte de Estevão. E Deus tinha um plano com o apóstolo São Paulo. No futuro nós sabemos o que tornou o apóstolo São Paulo. Algo importante aqui que eu acho que vai ser muito satisfatório, de muita alegria para Estevão, é ver o Saulo, o apóstolo, já Saulo, transformado em apóstolo São Paulo, né? É admirável, né? Às vezes as pessoas perdem a vida e não sabem que Deus tem um plano na vida de outras pessoas. Assim, irmãos, a história não é diferente. A história não é diferente. Todo aquele que tem amor pela verdade, todo aquele que se dedica pela verdade, o fim é este aí. Né? O fim é este de Estevão. Há um pensamento, vou chamar a atenção dos irmãos, dos apóstolos, na página 85, diz aqui: o mesmo Espírito que nos séculos escuros enviou homens e mulheres à prisão, exílio e à morte, que concebeu as atrozes torturas da Inquisição, que planejou e executou o massacre de São Bartolomeu e acendeu as fogueiras de Stigmund, está ainda agindo com malignidade, com maligna energia em corações não regenerados. Aqui está a experiência que diz o mesmo Espírito, o mesmo ódio que nos séculos passados, na Idade Escura, colocou homens, mulheres, crianças em prisões, em exílio, torturas, né? E concebeu tortura da Inquisição, que planejou grande massacre de São Bartolomeu, que matou milhões de cristãos, de que acendeu as fogueiras, de que esse mesmo espírito maligno age ainda nos corações não santificados. Agora vou ler outro pensamento que diz assim: em todas as épocas, 575 aos apóstolos, em todas as épocas, as testemunhas designadas por Deus se têm exposto às perseguições, ao desprezo, por amor à verdade. João foi caluniado e perseguido por haver preservado sua virtude e integridade. Davi, o mensageiro escolhido de Deus, foi caçado como um animal feroz por seus inimigos. Daniel foi lançado na cova dos leões por ser leal a Deus e sua aliança com o céu. Jó foi privado de suas posses terrestres, ferido no corpo de tal maneira que o desprezaram os próprios parentes e amigos. Contudo, manteve a sua integridade. Jeremias não pôde ser impelido a falar as palavras de Deus, as palavras que Deus lhe ordenara, e seu testemunho de tal maneira enfureceu o rei e os príncipes, que o atiraram num poço esqueroso. Estevão foi apedrejado por haver pregado a Cristo, e este o crucificado. Paulo foi encarcerado, açoitado, apedrejado, finalmente entregue à morte, por ter sido fiel mensageiro de Deus e ao gentio. E João foi banido para a ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Assim a história continua, a história se repete. A malignidade, a maldade, em todas as épocas, em perseguir o servo de Deus, em maltratar o servo de Deus, porque prezam a verdade presente, porque amam a Cristo. Fala de José, e falando de Daniel, todos esses homens estimam a verdade adaptada para as suas gerações, para as suas épocas, e todos eles foram mortos, foram
lixados, mas deram testemunho da verdade. Como ela diz, o mesmo Espírito age hoje no coração de homens ímpios, de homens cruéis, que não obedecem ao Senhor. 460, com o fim do século, diz assim: hoje, como nos dias anteriores, a apresentação de qualquer verdade que reprove o pecado, erro dos tempos, suscitará oposição. Ao ver os homens que não podem sustentar sua atitude pelas Escrituras, decidir-se muitos a mantê-la a todo transe, e com espírito malévolo ataca o caráter e intuito dos que permanecem na defesa da verdade impopular. É o mesmo expediente que tem sido adotado em todos os tempos. Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel. Desde aquele tempo até hoje, os que desejam ser fiéis à verdade têm sido denunciados como sediciosos, hereges e facciosos. Aqui está, irmão. Novamente, hoje, como nos séculos anteriores, a perversão, a maldade, o ódio, todas as formas têm vindo contra o povo de Deus. Por quê? Diz aqui, quando uma verdade é impopular, quando uma verdade não encontra expediente na vida daqueles que se dizem ser cristão, eles querem impedir que essa verdade avance. Elias, o grande profeta de Deus, foi acusado de ser o perturbador de Israel. Assim, irmãos, Deus, ele nos dá a sua palavra, nos dá a sua verdade. Mas apenas aqueles que proferem a verdade, aquele que se alimenta da verdade. Existe uma promessa, como lemos no livro do profeta Isaías, o capítulo 26, abrir as portas para que entre nela a nação justa que obedece à verdade. Assim, a verdade, a obediência à verdade, que é um fator primário na vida do ser humano, né? Ela vai nos abrir a mansão celestial. Observai, se diz aqui: abrir as portas à nação que obedece à verdade. Caso contrário da verdade, o mentiroso e todos que proferem a mentira, todos que se alimentam da mentira, jamais aprenderão a verdade e jamais habitarão no reino celestial. Qual o propósito de Deus no teu coração, no meu coração, com relação às verdades que nós temos? As verdades, elas são postas na vida do ser humano, não por teoria, não por costumes, não por tradição, mas a verdade do Senhor, ela é posta através da influência do Espírito Santo. Vamos ler aqui o livro de Ezequiel. Diz aqui o profeta do Senhor, 36 de Ezequiel, diz assim, Ezequiel 36, 26. Também vos darei um coração novo, porém dentre vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, eu vos darei um coração de carne. Ainda porém dentre vós o meu espírito, e fareis que ande nos meus estatutos, guardeis as minhas ordenanças e as observareis. Irmãos, quando Estevão disse duro de corações, incircuncioso de corações, esse é o coração que nós temos, esse é o coração do homem. Mas quando nós nos entregamos à influência do Espírito Santo, à obra do Espírito Santo, ele tira esse coração endurecido, esse coração de pedra, e coloca um coração de carne, sensível, submisso, humilde, para receber os estatutos, as ordenanças e as ordens do Senhor. Assim havemos de caminhar na nossa vida, com a cabeça erguida, com a confiança de que Deus está conosco. Desejo para todos os irmãos
que ande na verdade, como diz a polícia, e pratique a verdade. Lutemos pela verdade. Ela custa renúncia, ela custa sacrifício, mas é compensador. Há um pensamento, não quero deixar de passar, um pensamento que diz aqui no primeiro escrito, página 124, os diferentes grupos de professos crentes do advento têm cada um pouco de verdade, mas Deus deu todas essas verdades a seus filhos que estão sendo preparados para o dia de Deus, para o dia das provas, da dificuldade. Assim Deus preparou Estevão. Deus pode nos preparar também mediante as suas verdades. Diferentes grupos do advento têm um pouco de verdade, mas os filhos de Deus, separados de Deus, têm toda a verdade. Ele tem dado verdade que nenhum desses agrupamentos conhece, nem entenderão coisas que para eles são seladas. O Senhor Deus abriu aos que verão e estarão prontos a compreender. Se Deus tem alguma nova luz a comunicar, Ele permitirá que seus escolhidos e amados a compreendam, sem que preciso ter suas mentes iluminadas pelo ouvir os que estão em trevas e erros. Como os judeus poderiam ser iluminados se eles estavam em trevas e erro? Deus enviou Estevão com essa finalidade de o ajudar, mas Estevão, ele foi morto, apedrejado por ser fiel a Deus. Da mesma forma que diz que se Deus tem alguma nova luz a comunicar, Ele permitirá que seus escolhidos e amados compreendam. Ele vai nos dar luz, Ele vai nos auxiliar a fazer uma história completa da palavra de Deus. Quem é a verdade, irmão? Quem é o autor da verdade? A verdade não é uma teoria, não é um vento, não é uma coisa abstrata, não é uma coisa invisível. A verdade é algo literal, é algo real, que existe para beneficiar a humanidade, para beneficiar o ser humano a não ir por veredas antigas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo diz que o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não crer na verdade. Mas o dono do céu, da terra e o mar, iluminou a mente dos seus filhos, para que andem na verdade. E qual é a promessa que nós temos da parte do autor da verdade? São João 14, verso 6. 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como sabemos o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim. Como poderemos chegar ao Pai Celestial, ao Pai Eterno? Pela mentira? Pela superstição? Pela tradição? Pelos caminhos errados? Não. Nós só podemos chegar ao Pai Celestial mediante a Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele tem nos guiado até aqui e há de nos guiar se permanecermos firmes, dando atenção às suas palavras, abrindo o nosso coração. Jesus há de iluminar cada dia mais a nossa vida até encontrar o Pai Celestial. Deus nos dê sua graça, perdão e a misericórdia, em nome eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a conclusão da nossa mensagem, para a conclusão do nosso culto, vamos cantar o hino de número 377. Confiança
E ao finalizarmos, quero convidar o irmão Antônio Costa. Por favor, irmão, o irmão eleve a Deus uma oração em favor da palavra de Deus, em favor de todos nós. Senhor nosso Deus, na Tua presença novamente nos encontramos, agradecido, Senhor, por todos os cuidados que tem tido para conosco, nos guardado, protegido, nos conduzido durante este ano. Queremos Te agradecer por isso e pedir a bênção, a proteção, a direção, também no novo ano que se inicia. Queremos Te pedir que neste novo ano, esta página branca que se abre, possa ser escrito ali algo que seja de acordo para a nossa salvação. Queremos Te agradecer também pelo Teu povo em geral, a Tua obra em todo lugar, também pelas literaturas que chegou em nossas mãos, e essas literaturas também sejam distribuídas e muitas almas possam se volver a Ti. Somos indignos, carecemos cada instante da Tua graça. Por isso pedimos, dá-nos, Senhor, a Tua bênção, a Tua paz e a comunhão do Teu Espírito Santo neste novo ano. É o que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Deus nos deu o seu perdão, graça, misericórdia, nome eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.